Graça e paz, meus amados, queridos irmãos abençoados e abençoadas, que todos vocês possam ter uma quinta-feira sob os cuidados, sob a proteção daquele que é soberano, que reina sobre tudo e todos, único Deus verdadeiro, que não há semelhante a Ele nos céus, nem na terra, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas do mar. Ele é invisível, mas real. Não vemos, mas cremos que Ele existe. Ele é o Senhor. As nossas vidas estão sob o seu domínio. Temos a mente dele. Somos espirituais e não mais carnais. Nós não vivemos, mas ele vive em nós. Este é o Deus que cremos, que servimos, que adoramos. Ele é espírito e importa que os que o adoram o façam em espírito e em verdade. Quero compartilhar convosco nesta quinta-feira uma palavra que será baseada no capítulo 7 e 8 do livro de Eclesiastes, o livro do pregador. E este capítulo 7 e 8 fala sobre sabedoria. E eu quero ler o versículo 1 do capítulo 7 e o 1 do capítulo 8, que diz assim: melhor é a boa fama do que o precioso unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. E no versículo 1 do capítulo 8 diz assim: quem é como o sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e muda-se a dureza do seu rosto. Queridos, sobre o tema melhor é o fim do que o princípio das coisas, eu quero intitular esta palavra que vou compartilhar com cada um de vocês. Eu tenho já gravado as duas últimas mensagens, salvo engano, capítulo 1, 2, 3 e 4 do livro de Eclesiastes. O autor de Eclesiastes, que nós sabemos que foi Salomão, o terceiro rei de Israel, filho de Davi, homem dotado de uma sabedoria vindo do alto dos céus, pois foi isso que ele pediu a Deus para que ele pudesse governar o seu povo, pois ele que havia acompanhado o reinado de seu pai viu das dificuldades que Davi, por certo, teve quando era rei de Israel, porque governar uma nação, governar um povo é muito difícil, porque as pessoas são diferentes, elas pensam de formas diferentes, cada um quer uma coisa, cada uma quer buscar os seus próprios interesses, enfim. E então Salomão, agora rei, ele pede a Deus sabedoria para que ele pudesse governar este povo. Então o autor de Eclesiastes, ele descreve o caráter e o civismo do ser humano. É isso que nós encontramos em todo o livro de Eclesiastes. Eu quero te dizer que caráter é um conjunto de traços morais e éticos de um indivíduo. Isso é a definição de caráter. O caráter vem definir a índole de uma pessoa e como essa pessoa reage às suas atitudes, dentro dos parâmetros da honestidade e respeito ao próximo. Queridos, essa pessoa que tem caráter, ela é revestida de qualidades. É isso que nós percebemos em pessoas de caráter.
ela tem honestidade, ela tem temperança, principalmente age no imperativo de não fazer ao próximo aquilo que não gostaria que fizesse com ela. Esse é o comportamento de uma pessoa de caráter. É louvável quando encontramos alguém de caráter. A pessoa de caráter, ela é honesta para com o próximo, ela é honesta para consigo mesma. Ela não tem ganância naquilo que não é dela. Ela procura possuir somente aquilo que ela conquistou, somente aquilo que ela luta na vida para que possa conseguir. Ela não é invejosa. Ela não tem olho nas coisas que não lhe pertencem. Ela não torce para o insucesso dos outros. Ela vive uma vida diferenciada das outras pessoas, porque ela é possuidora de caráter. E caráter é uma qualidade que a gente não encontra em muitas pessoas. É difícil você encontrar pessoas de caráter, porque ter caráter reúne todas essas coisas que eu mencionei. E infelizmente nós vivemos num mundo onde as pessoas, com as suas ganâncias, com os seus interesses, com as suas conveniências, elas procuram conquistar, e muitas das vezes essas conquistas são de formas desonestas. Essas pessoas, muitas das vezes, elas prejudicam a outra a fim de alcançar aquilo que ela tanto deseja, aquilo que ela tanto anseia. É isso que acontece com as pessoas que não têm caráter, que não têm personalidade. Essas pessoas são inconfiáveis. Nós não podemos confiar nessas pessoas, porque a qualquer momento ela pode nos trair, ela pode nos decepcionar. Mas quando encontramos alguém portadora de caráter, nós queremos ter essa pessoa próximo a gente, junto a nós. Tamanha é a raridade desse tipo de gente. Outro sim, fala-se também de civismo nas pessoas, que são práticas assumidas como deveres fundamentais para uma vida coletiva. Se queremos viver em coletividade, se queremos viver em sociedade, nós precisamos de ter civismo. E isso também tem faltado a muita gente, a muitas pessoas. Civismo também é uma qualidade. A pessoa não pode viver em coletividade se ela não pratica o civismo. Outro sim, o civismo são práticas assumidas. E a sociologia define que o ser humano é um produto do meio em que ele vive. Então, ele visa preservar a sua harmonia e melhorar o bem-estar de todos. Aquele que pratica o civismo, ele não pensa em si mesmo, ele não é egoísta. Ele se preocupa sempre com o próximo, ele se preocupa sempre com os outros. Nós que temos a mente de Cristo, nós que não vivemos, mas Cristo vive em nós, devemos ser portadores de todas essas qualidades, como caráter, como personalidade boa e como civismo. Porque Deus demonstrou isso, amando as pessoas. O amor de Deus é algo que muitos não entendem, que muitos não compreendem. O amor de Deus excede todo o entendimento. Tamanho é o amor que Ele tem por cada um de nós.
Ele não faz acepção de pessoas, nunca fez. Ele ama tanto o pobre quanto o rico, o sábio quanto o leigo. E é assim que nós devemos nos comportar nessa sociedade em que nós vivemos. Querido, o civismo, ele além de preservar a harmonia e melhorar o bem-estar de todo, consiste na dedicação pelo interesse público e também pela política do seu país. Fidelidade, paz, honra em relação à sua pátria. É isso que aquele que tem civismo, ele se comporta em relação à sua pátria. Então, o autor de Eclesiastes, ele descreve que a morte é melhor do que o nascimento. É isso que ele diz aqui, no capítulo 7. A vida traz tantos dissabores que a morte marca o fim de muitas aflições. Quantas pessoas, por estarem aflitas, por viverem aflições, desesperadas, sem esperança, elas então preferem até a morte. Você já deve ter ouvido isso. Para essas pessoas, melhor é a morte do que viver. E já Salomão descreve isso há milhares de anos atrás. Ele diz que a mágoa e a tristeza são melhores do que o riso. Está no versículo 3, aqui de Eclesiastes. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. A tristeza do rosto se faz melhor o coração. Porque nos ensinam compaixão e firmeza de propósito. É melhor ser paciente do que arrogante. Versículo 8 do capítulo 7. Pois a paciência acalma e suaviza. Veja, uma pessoa paciente para uma outra que não é. Há uma diferença muito grande. Enquanto o paciente, ele acalma e suaviza, em contrapartida, o arrogante, aquele que traz amargura consigo, arrogância consigo, causa de desgosto e rixas. É isso que acontece com uma pessoa assim. Ela causa desgosto, ela provoca rixas a outras pessoas. É muito difícil conviver com pessoas desse tipo. Então, nos primeiros versículos, encontramos o tema deste trecho. Estabelecer e desenvolver um bom nome ou uma boa fama. A maturidade depende da nossa aceitação destes conselhos, que o grande sábio Salomão nos proporciona. É o que eu disse nas primeiras mensagens que eu gravei de Eclesiastes, que eu gosto muito, sempre gostei de fazer leitura nos livros poéticos, Jó, Salmo, Provérbio, Cantares e Eclesiastes. Esses livros é de uma sapiência tão grande que nos ensina como nos comportar neste mundo tão turbulento que nós vivemos. E ao lermos esses livros, com certeza mudanças acontecerão em nós devido à grande sabedoria dos seus escritores. Lembrando sempre que Deus tem designado os passos da nossa vida e que quando nos submetemos a Ele, teremos o seu caráter. O caráter de Cristo em nós. Por isso que Paulo disse, eu já não vivo, Ele vive em mim. Por isso que Paulo, o apóstolo dos gentios que trouxe o evangelho da graça de Deus, ele disse, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa foi a mensagem deixada por ele,
para nós do Evangelho da graça de Deus. O sábio fala para que sejamos uma pessoa equilibrada. Ele aborda isto nesses capítulos, que devemos ser pessoas equilibradas. Ele diz que nós não devemos ser demasiadamente justos. E é o que nós vemos em muitas pessoas, principalmente dentro desse sistema religioso, nessas chamadas instituições evangélicas. As pessoas querendo serem demasiadamente justas, para que elas possam se diferenciar de outras pessoas. E aí elas procuram galgar posições. E aí elas desejam ou querem mostrar para outras pessoas que elas são melhores do que as outras. Elas procuram sempre estarem em destaques. Elas querem fazer uma diferença, mas cumprindo liturgias, cumprindo rituais, seguindo os preceitos dos homens. Esquecendo que deveriam imitar a Cristo. Como o próprio Paulo disse, meus imitadores como sou de Cristo. Então, elas querem ser demasiadamente justas. Isto é não se deixar influenciar por uma religião e sem o genuíno zelo, como está escrito aqui no versículo 16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. E é isso que está acontecendo com muitos. Eles estão se autodestruindo. Eles não deixam Cristo reinar, Cristo triunfar. Eles não deixam Cristo governar as suas vidas. Eles não deixam que a vontade de Deus prevaleça neles. Eles buscam as suas próprias conveniências, seus próprios interesses. Eles andam segundo as suas próprias sabedorias, os seus conhecimentos e o conhecimento daqueles homens que eles têm como líderes e procuram então seguir os seus passos. Dizendo, muitas das vezes com arrogância, o meu pastor, o meu líder, o meu pai na fé e outras exclamações feitas por essas pessoas que deveriam seguir a Cristo, mas seguem na verdade os seus líderes, seguem na verdade os homens, não demonstrando nenhum conhecimento acerca de Deus. Pois tal conduta dessas pessoas geralmente leva à hipocrisia e ao legalismo desvirtuado. E não é isso que nós vemos nesses lugares, principalmente, a prática do legalismo. E as pessoas se orgulham de seguirem todas essas práticas, de se comportarem dessa forma. E tudo aquilo que elas fazem questão de dizer para os outros que fez, de mostrar que fez. Elas querem sempre estarem em destaques em relação aos outros. Elas amam cumprir esses rituais. Elas amam fazer a vontade dos homens. É isso que acontece. Não permitir que a carne com suas paixões lhe dominem, deixando que o poder de Deus se aperfeiçoe na fraqueza. É isso que elas precisavam deixar fazer. E aí me faz lembrar Paulo no capítulo 12 de 2 Coríntios, no versículo 9 e 10. Quando ele tinha um espinho na carne. E aquilo muito lhe atormentava. E então ele orou por 3 vezes a Deus, pedindo que tirasse aquilo dele. Mas ele ouviu do Senhor, a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. Queridos, eu queria que essas pessoas entendessem e compreendessem que não tem coisa melhor do que viver o Evangelho da graça de Deus. Que não tem coisa melhor do que viver essa liberdade plena em Cristo Jesus. Que não tem
coisa melhor do que deixar essas prisões, esses fardos pesados sobre os nossos ombros, de sair debaixo dessas obrigações, desse sistema perverso e mau, e triunfar e reinar em graça. Permitir que Cristo governe sem reserva a nossa vida, que Ele, reconhecer que Ele é o cabeça, que Ele é o único Senhor, que Ele é o único pastor, e que toda a primazia é somente dEle. A honra, o poder, a glória, o louvor e a adoração. Eles têm a mente tão fechada, os olhos tão fechados, que eles não conseguem enxergar que no Evangelho da graça de Deus, Cristo é o centro de tudo e de todas as coisas. Que Ele é tudo, que Ele é o principal, que nós não trazemos para nós nenhuma honra, nenhuma glória, não é isto que nós queremos. Com o Evangelho da graça de Deus, nós queremos mostrar para as pessoas que Cristo é o cabeça, que Ele é o Senhor, que Ele é único, que tudo é dEle, que tudo pertence a Ele, que nós dependemos 100% dEle, que é Ele que reina, que é Ele que triunfa nas nossas vidas, é Ele quem nos dirige, somos guiados por Ele, porque o seu Santo Espírito habita no nosso espírito e testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É isso que nós queremos, ou queríamos que essas pessoas entendessem e compreendessem, e se libertassem de uma vez por todas dessas prisões, e que houvesse uma transformação na vida, no comportamento de cada um desses cristãos, eleitos de Deus, predestinados. Esse é o evangelho que Paulo pregou, esse é o evangelho que Paulo ensinou, do Cristo ressuscitado, e não o evangelho do Cristo Nazareno. Eles permanecem no evangelho da circuncisão, sem serem circuncisos. Nós somos incircuncisos, nós somos filhos da livre. É isso que nós queríamos, que eles entendessem e compreendessem. Então, quando ele responde a Paulo, a minha graça te basta, então ele disse que o seu poder aperfeiçoava na fraqueza, e então Paulo agora via que ele estava forte, que ele era forte, porque o poder de Deus aperfeiçoava na sua fraqueza. Sendo assim, uma pessoa moderada, de temperamento estável, quando ela assim se comporta, quando ela assim consegue enxergar que a graça de Deus lhe é suficiente, que ele não vive mais, mas que Cristo vive nele. Aqui o autor de Eclesiastes ainda insinua, dizendo que a sabedoria está longe de todos. Lá no versículo 23 ao 29, ele diz que achou só um sábio entre cada 1000 homens, mas nenhuma entre as mulheres. No versículo 28, ele quanto mais se aplicava e investigava essas coisas, mais a triste verdade persistia. Ele era racional, ele trabalhava com a razão, deixava os sentimentos e as emoções de lado. As emoções e os sentimentos, muitas das vezes, são perigos para a nossa vida. Porque quando nós acordamos para a realidade da vida, o tempo passou. E muitas das vezes a emoção e o sentimento nos faz sofrer, enquanto a razão não. Às vezes, a razão, na hora, ela traz sim uma verdade que às vezes nós nos assombramos, nós não queremos, mas isso faz bem, porque nós percebemos que estamos vivendo a realidade das coisas. Mas a triste verdade persistia quanto mais o sábio se aplicava em querer descobrir todas essas coisas. Dizia ele,
há poucas pessoas justas sobre a terra. Essa é a conclusão que ele chegara. Mas ele disse não por culpa de Deus. Deus não tem culpa nenhuma por encontrar poucas pessoas justas, ou quase nenhuma, sobre a terra. Porque Deus fez o homem reto, ele chegou a essa conclusão. Mas o homem se meteu em muitas astúcias. Lá no versículo 9 fala disso. São os homens que procuram. São os homens que querem viver nessas práticas. São os homens que querem ir na contramão. São os homens que querem viver nas práticas carnais, nos desejos carnais, nas paixões carnais. A religião não criou um ser que chama de Satanás ou diabo como queira e diz que é ele que fazem todas essas coisas na vida do ser humano. O diabo é a nossa carne. Os desejos carnais é o nosso diabo. E então quando nós nos metemos nessas paixões da carne, nós aborrecemos e entristecemos o Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito, dos quais nós fomos selados para o dia da redenção. Então quem tem a mente de Cristo, quem é espiritual, não vive na prática das coisas da carne, das paixões carnais. Porque ela sabe e reconhece que o Deus que habita nela é reto. Ele mesmo, Salomão, havia experimentado muitas coisas. E muitas dessas coisas que ele havia experimentado perverteu a sua alma. Foi essa a conclusão que ele chegou. E ele agora descobre que muitos outros estão palmilhando os mesmos caminhos que Salomão antes andara. À procura de soluções ou de solução para os seus problemas. Não é isso que acontece com o ser humano? Quando elas vão em busca de solução para os seus problemas, elas se metem em muitas astúcias. Porque palmilha nestes mesmos caminhos que o grande sábio Salomão antes andara. Eu quero dizer a você que Salomão, ao contemplar as obras de Deus, ele demonstra isso nesse seu livro. Ele nota que é inútil tentar descobrir os desígnios do Senhor. Está aqui no versículo 17, quando ele diz assim: então vi toda a obra de Deus e vi que o homem não pode entender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a buscar, não a achará. E ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem por isso a poderá compreender. Nunca o homem poderá descobrir os desígnios de Deus. Melhor então é contentar-se com o que tem e gozar as bênçãos que Deus, que o Mestre os concedeu. Ele diz isso no versículo 15. Então exaltei a alegria, porque o homem nenhuma coisa melhor embaixo do céu, do sol, do que comer, beber e alegrar-se. Então a alegria o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Se contentam com as muitas sortes de bênçãos que Deus nos deu. Vamos desfrutar de todas essas sortes de bênçãos que Deus tem nos dado. Lá, nas instituições religiosas, eles futuralizam. Eles dizem que você conseguirá, que você alcançará, que você será abençoado. Lá eles colocam tudo no futuro. Mas no Evangelho da Graça de Deus, o Espírito de Deus que habita em você faz você entender e compreender
que todas as suas promessas já nos foi dado. Então nós tomamos posse e aí reinamos e triunfamos em graça. Nós entendemos que já somos abençoados. Nós entendemos que já somos protegidos e guardados por Ele. Por isso que nós vamos em paz e voltamos em paz. Por isso que nós deitamos, dormimos tranquilos e despertamos tranquilos, porque o Senhor nos fez ou nos faz repousar em segurança. Tudo está consumado, tudo já foi feito. Então Cristo ressuscitado, Cristo ressurreto, é Ele que nós seguimos, é Ele que nós servimos. Venha para o Evangelho da graça de Deus. Toma uma atitude. Venha reinar e triunfar em graça. De verdade, não de lábios. Não de forma teórica, mas na prática, no dia a dia. É este o Evangelho que cremos, é este o Evangelho que pregamos. O Evangelho do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto. Se você ainda está lá no sistema religioso e se reúne uma vez por mês, trazendo a memória daquele que está vivo, desperte, acorde. Cristo vive, Cristo ressuscitou. E como diz Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu quero concluir dizendo, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Se inscreva aí no meu canal, compartilhe e divulgue. Muito obrigado. Crescendo em graça.